assim a palavra: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E já sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Amado Deus, te agradecemos por essa palavra. Eu estive meu trabalho nessa escritura. Eu não tinha a Bíblia em mãos ali, mas Deus desceu assim e falou sobre São João 14. Eu comecei a lembrar o que relatava sobre essa escritura, e falava sobre não perturbar, ou seja, não é um coração carnal, mas sim um coração alma. A alma em minha, a sua, não deve ficar perturbada, mas sim confiada nas promessas de Deus, pois Ele prometeu, e assim como Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Porque Deus, Ele prometeu para Abraão, para Sara, e Sara teria um filho, e demorou, passou tempos, mas a promessa se cumpriu. Deus prometeu para Israel uma terra prometida, e Israel todo não entrou nessa terra prometida, porque não confiaram na sua promessa, ou seja, em sua palavra. Ele disse que entrariam, e se Ele disse que entrariam, Deus é fiel para cumprir com isso. Mas o ser humano, o ser carne, ele é tão volúvel, que ele deixa se escarnecer das promessas de Deus. Ele deixa a palavra de Deus cair e passar. Mas a promessa de Deus, ela foi feita. Agora basta nós confiar nessa promessa. É ter a confiança no que Deus nos deu. Deus nos deu uma vida eterna, não foi? Agora pare e você pense: se Deus prometeu para mim e para você uma vida eterna, Ele não é fiel para dar? Então você tem que confiar nessa vida eterna. Você pode e você deve confiar na vida eterna que Ele te concedeu. E Ele te concedeu antes que Ele viesse no Calvário, você sabia? Amém. Antes que Ele estivesse naquele madeiro, Ele já te concedeu. Amém. Porque a promessa vinha vindo. Você pode ver lá em Isaías mesmo essa promessa. Que uma virgem conceberia e daria um filho, e ele seria o Salvador do povo, de uma noiva, de um povo zeloso de boas obras, um povo que zela pela promessa de Deus. Nós temos que ser este povo zeloso pela palavra, zelar por ela, confiar nela, independente do problema que eu e você estejam enfrentando. Nós devemos que confiar na sua palavra, porque você vai ver aqui, irmãos, eu quero ler mais uma escritura só para você ver por que nós devemos que confiar. Você pode ver que agora nós vamos ler aqui sobre Lázaro. Lázaro já 4 dias numa sepultura, mas você vai ver o que Jesus respondeu para a irmã de Lázaro. Você quer abrir sua Bíblia em João 11? Por isso que nós devemos que ter confiança. Porque a confiança não é o tempo meu nem seu, mas a confiança é no tempo do Senhor. Amém. Quando Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele te prometeu uma cura, não só no corpo, na alma, Ele é fiel para cumprir. Creio. Se Ele te prometeu um trabalho, Ele é fiel para te sustentar. Por isso que em Mateus 6,33 diz
que nós devemos buscar o reino do céu, ou seja, confiar na palavra, ter a certeza que ela vai acrescentar as bênçãos sobre nós. Glória a Deus. Mas nós, como essa carne de 16 elementos, ela tende a desconfiar, como Eva fez. Você sabe que Eva, ela turbiou na palavra de Deus ali no jardim do Éden. E aí que nós, eu e você, não podemos perder o foco que é Cristo, que é a palavra. São João 11, do 25. Você vai ver que o que Jesus respondeu para Marta. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês nisso? Ele disse para Marta que se ela cresce, ela veria a glória de Deus ali. Ela veria Deus ressuscitar o seu irmão ali. Então você sabe que a Marta disse para ele: eu creio. Ou seja, o crer é ter fé, confiar no que Deus disse. Graças a Deus. Só que muitos não têm essa confiança. Você que é pai e mãe, um filho seu, ele tem confiança em você. Ou mesmo sua esposa, seu esposo e sua esposa, há uma confiança. Aonde nós não devemos fazer que nem ela, nem ele, nem o filho perdem essa confiança, certo? Então assim é a mesma forma com Deus. Porque o que é natural tipifica o espiritual, tipifica a nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual com Deus. Então por isso que nós todos temos que confiar na promessa de Deus. Ele te prometeu, descansa. Não seja como nós vemos aqui. Não sejamos ficar perturbado a nossa alma. Estou passando por isso, passando por aquilo. Vai em frente. Marche, continue marchando. Não olhe para a tempestade, para o problema. Glória a Deus. Continue marchando. Amém. Continue caminhando. Por quê? Você sabe que na Bíblia, na palavra do Senhor, Jesus estava no barco com os discípulos, certo? Mas eles tiraram o foco de Jesus ali dentro do barco com eles e focaram no mar, agitado na tempestade, e aonde Jesus chegou e falou, corrigiu eles depois de acalmar a tempestade e o mar. Corrigiu eles ali. Até quando tem que estar conosco? Até quando tenho que eu estar com vocês aqui? Porque Deus queria uma confiança. Eles estavam com o autor e consumador de vossa fé. Nós temos Ele. Amém. Eu e você temos Cristo conosco. E se nós temos Jesus conosco, tudo podemos nele. Amém. Amém. Eu creio. Por isso que Romanos 8 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão. Essa é uma segurança, irmão. É uma confiança que eu e você temos que ter. Não devemos se turbulhar, ficar atemorizado, preocupado. Não deixe a tua carne trabalhar. Deixa o teu espírito que está em vós trabalhar em você. Se nós deixarmos o espírito da palavra trabalhar em nós, então nós vamos avante. Não sejamos como o povo de Israel. Começaram, não, mas vamos voltar para o Egito. Lá no Egito nós comia carne, lá no Egito nós comia isso, nós tínhamos de tudo lá. É verdade. E eles quiseram recuar para trás. E aonde, como nós estávamos conversando hoje com os irmãos, aonde 40 dias se tornou 40 anos. Aonde poderia ser de um dia para o outro, eles estar na terra, eles passaram mais tempo aí. Aonde nós podemos estar logo no rapto com Cristo, nós estamos tardando esse rapto. Nós mesmos estamos tardando isso. Não é Cristo. Cristo ele já cumpriu.
sua palavra, sua promessa. Ele nos deu, mas basta nós abraçar essa promessa, basta nós agarrar com confiança essa promessa que Ele deu a nós. Mas muitas vezes nós deixamos de lado essa fé, essa certeza, porque a fé é uma certeza. A fé nós não precisamos ver para crer, como Tomé teve que ver os ferimentos nas mãos de Cristo, ao seu lado, a sua costela. Não precisa nós ver, nós devemos crer, confiar, porque Ele é fiel para te dar. Amém. Assim como Ele foi fiel com todos os demais irmãos nossos na fé. Amém. Jesus foi tão fiel que Ele desceu da sua majestade. Aleluia. Tão fiel que Ele é, Graças a Deus. tão amoroso, tão misericordioso que Ele é, desceu lá da sua majestade e veio aqui dar a vida, o seu sangue por mim e por você. E agora nós pegar e dizer desse sangue que não presta, não tem valia nenhuma, a alma valia muito ali. Essa valia foi um preço, salvação por minha alma e por sua. E aí é onde nós devemos é confiar, descansar no Senhor. Não olhe para o irmão Jair, olhe para Cristo. Amém. Porque se nós olharmos para os outros, Deus permite dar uma rasteira do irmão para que nós caímos juntos. Sabia? Por isso que a nossa confiança tem que estar em Cristo, na palavra de Deus. Porque se nós confiar um nos outros, ou ter o Espírito um dos outros, nós vamos acabar errando o caminho. Mas agora, quando nós tivermos o Espírito Santo, Ele é o nosso guia, Ele vai nos orientando, vai nos ensinando por onde devemos andar, por onde devemos estar. E essa, aonde nós devemos estar, é nele. Por isso que aqui nós vemos que os discípulos sabiam o caminho, porque eles estavam com o caminho com eles ali, que era Jesus. Porque você vai adiante mais aqui, você vai ver no versículo 6, ele mesmo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quer eu e você uma certeza mais que essa? Que Ele é, e ninguém mais é. Ele é onde nós devemos ter a confiança. É nele que nós devemos descansar a nossa fé. E não a nossa fé descansar em areia movediça. Como a própria palavra mesmo nos traz para nós. Que uma casa de ficar na rocha, uma casa de ficar na areia. Há uma diferença entre essas casas. E essa casa somos nós. Amém. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo de Deus. E se nós estamos edificados em Cristo, descansa. Amém. Busque somente o reino dos céus e descansa. Adore, exalte. Porque quanto mais nós se aproximamos dele, mais ele quer estar conosco. Aleluia. Muito mais Deus, olha, você pode ver como muito mais Deus quis estar conosco, que Ele saiu lá do seu trono e desceu aqui. Amém. Se Ele não quisesse estar comigo e contigo, Ele nem tinha feito isso. Ele nem tinha se movido do seu trono. E agora Ele está para se mover do seu trono para vir buscar eles. Aqueles a qual Ele remiu com o seu próprio sangue. É esses que Ele virá buscar. Os que já foram lavados com o seu sangue. Aqueles que aceitaram o sacrifício. Aqueles que confiaram naquele sacrifício. Ele não virá buscar um povo que anda de, vamos dizer assim, sem reverência, sem respeito, sem desejo de estar com aquele que derramou seu próprio sangue por ele. Nós não devemos ser como os fariseus eram, religiosos.
Porque você sabe que o próprio Nicodemos, ele era um religioso. Isso está ali em São João 3, ele era um religioso. Mas quando a palavra Cristo se pôs no caminho dele, Jesus falou para ele: é necessário que você nasça de novo, Nicodemos. Porque você só tem a religião aí dentro. Porque Jesus conhece a intenção do nosso coração. Ele conhece minha e sua alma. Ele sabe o que você está pensando agora. Não é um pensamento humano, mas a alma pensando agora. Ele sabe o que você está pensando. E ele conhecia o coração de Nicodemos. Então ele disse: Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. E se ele não tivesse confiança na palavra de Deus, Nicodemos não confiasse ali, ele não teria um novo nascimento dele. Porque a palavra chegou para ele, a palavra chegou para nós. A promessa chegou para ele de dar uma vida, um novo nascimento para ele, uma vida eterna para ele. Mas dependia se Nicodemos ia agarrar ou não, ia confiar ou não. E aí é onde entra que nós, depende de nós, se queremos ou não. É uma ação, é uma atitude nossa. Amém. Porque Ele já nos deu. Ele já tem nos dado tudo para nós. Mas parte de mim você querer. Glória a Deus. Esse novo, confiar nesse novo caminho, nesse novo vida, nessa verdade. Confiar nela. E a confiança é uma certeza. Eu confio na minha esposa. E se eu confio nela, eu tenho certeza. Eu descanso, não me preocupo. Se ela confia em mim, ela tem certeza, ela não se preocupa. E é aí que o casal ele tem que haver, que é o casal noiva com Cristo. Nós devemos ter essa confiança na palavra de Cristo. Ou se nós sejamos como os fariseus, religiosos, hoje vamos ao culto, vamos lá, adoremos a Deus, oramos a Deus, cantamos louvores, e vamos para casa e vivemos a nossa vida novamente. Não. Os fariseus faziam isso. A palavra de Deus ela não tem que vir e bater aqui e não ter efeito. Ela tem que fazer efeito. E quando ela vem ao nosso encontro, ela tem efeito. Como ela veio para Nicodemos, ela teve efeito. Como ela veio para muitos e teve efeito. Para Paulo, então, como nós falávamos ontem na rádio, para Paulo, então, um perseguidor se tornar perseguido. A palavra chegou no caminho de Damasco para ele e houve efeito nele. Houve uma transformação, houve uma libertação. Daquilo que ele era, ele não foi mais, ele começou a ser aquilo que Cristo queria que ele fosse. E assim é eu e você, quando nós temos a confiança na palavra, na promessa da palavra, nós vamos viver segundo o que Ele quer que nós vivemos. E não segundo o que eu acho. Mas eu penso assim, eu acho assim. Acho que teria que ser assim, acho que teria que ser dessa forma. Não. Então nós estamos impondo a palavra. Ou seja, nós estamos acrescentando em cima da palavra. E a palavra mesmo diz: nós não devemos acrescentar e nem diminuir, mas pregar e viver aquilo que a palavra quer que nós pregamos e vivemos. É o que o pastor falava ontem na rádio. Nós aqui com humildade, a humildade, irmãos, ela se sujeita à palavra. Olha aquela mulher que veio até os pés de Jesus e lavou seus pés com suas próprias lágrimas e enxugava com o seu cabelo porque não tinha toalha ali. Olha a humildade dela, irmãos. Ela aceitando Jesus Cristo que perdoasse, a palavra perdoasse ela. Eu sinto a Deus aqui. Amém. Glória a Deus. Fique no Espírito, irmãos. Não olhe o natural, olhe o espiritual. Amém. Oh Deus. Aleluia. Aquela mulher com toda a humildade chegou aos pés de Jesus. Ela conhecia que Jesus podia perdoar.
Amém. Ela tinha uma confiança, certeza que nele ela alcançaria o perdão dos seus pecados. De toda a sua vida passada, a sua vida suja, nele ela alcançaria isso. Ela tinha certeza que nele ela tinha. Mas os outros que estavam ali, que convidaram Jesus, né? Estavam nem aí com a palavra. Nem um óculos santo, né? Porque os outros eram recebidos na porta e ali um dedinho no rosto. E preparavam uma mesa ali, um banquete. E Jesus num canto sentado numa cadeira. A palavra isolada. Estou expressando conforme o Espírito Santo vai me levando. Amém. Porque Glória a Deus. o Espírito Santo sabe que eu preciso de você pensar. Amém. Nós não devemos expressar segundo o que nós pensamos, mas expressar aquilo que o Espírito Santo vem colocando para nós expressar. Então eles deixaram Jesus de lado. Mas houve uma mulher. Aleluia. Houve um povo que reconheceu a palavra. Essa noite está aqui sentado. Há um povo que reconheceu essa palavra e aceitou Aleluia. em seu coração, em sua vida, em sua alma. Então, quando essa mulher ela reconheceu que somente ele poderia dar para ela, ela alcançou. E quando nós reconhecemos e aceitamos e sujeitamos com toda a humildade, nós não começamos a dizer não. Porque é que nem hoje, no tempo que nós estamos vivendo, irmãos. Hoje, a religião está tão penetrada, tanto, e que está cegando tantos, e afastando elas da palavra. Em vez de aproximar elas da palavra, está afastando elas da palavra. Hoje nós temos este privilégio, irmão. É uma dádiva para você estar sentado. É uma dádiva para eu, para nós, ter essa palavra, este caminho, essa verdade para nós. Aleluia. Este sangue remidor, essa promessa de um sangue remidor para mim e para você, é onde nós deveríamos descansar e ter a confiança nesse sangue. Porque você sabe, irmãos, que quando o povo de Israel estava dentro do Egito, para Deus libertar eles daquela podridão, irmãos, você para e pensa, qual foi o sinal que Deus pediu para o povo de Israel ter? No umbral da sua porta, qual foi o sinal? Foi o sangue. Amém. E esse sangue tem que estar aqui, em mim e você. Quando nós temos este sangue no nosso umbral da nossa alma, a morte não entra. Amém. A enfermidade não entra, problema nenhum entra, porque está ali o dono da sua vida. Glória a Deus. O dono da minha vida está ali. Então aí é onde nós descansamos e nos preocupamos, porque temos Ele conosco. Mas agora aqueles que não têm, eles se preocupam. Eles ficam ansiosos, preocupados, não dormem, não tem o seu sono descansado, fica preocupado, como é que eu vou fazer, como é que eu vou selecionar aquilo, como é que eu vou fazer isso aqui. Não descansa, fica preocupado. Mas aquele que tem o autor e consumador da vossa fé, então ele está descansado. Amém. Ele não está preocupado. Eu não me preocupo nem com o dia de amanhã, porque está na mão dele. Muitos projetos, amanhã eu vou fazer isso e aquilo e aquilo. Não dá do jeito que ele falou. Eu já vi pessoas falar, amanhã eu vou fazer isso, eu vou lá, fazer aquilo lá. E quando chega no dia ele não consegue concluir. Porque não é conforme nós queremos, é como ele quer o nosso dia. É como ele quer. E ninguém mais. Por isso que nós não devemos ficar com a nossa alma ansiosa com o próximo dia. Como que eu vou pagar uma conta?
Como que eu vou selecionar aquela outra situação? Deus supriu um cordeiro, irmãos. Proveu um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. Deus proveu um cordeiro, irmãos, para se sacrificar em meu e seu lugar. Quer confiança melhor que essa? Que nós descansar, confiar no que o Cristo fez por você e por mim. É nós ter essa descansar. Por isso que o povo de Deus ele não anda triste. Aleluia. Você sabia? O povo de Deus ele não anda triste. Ele anda alegre, sorrindo, cantando, se alegrando, tendo um bom momento, não se preocupando. Por quê? Porque ele não está turbado a sua alma. Ele está descansado que Deus vai prover, Deus vai solucionar aqui. Porque ele mesmo disse: buscai o reino do céu e sua justiça e as demais coisas ele acrescentaria. Agora, se ele disse, ele não é fiel para cumprir o com que ele disse, ele é fiel. Então, quando nós descansamos e busquemos o reino dos céus, a palavra, o reino dos céus está aqui, porque ele mesmo disse: examinai as escrituras, porque são elas que testificam de mim e são elas que garantem a minha você eterna. Então, se nós não buscar o reino aqui, o reino não é só nós vir num culto como hoje à noite. Nosso lar, nosso trabalho, onde nós estiver, meditando, pensando, basta. E daí tu passa aquele dia, tu passa alegre, feliz, coisa maravilhosa. Tu nem se preocupou se o fulano, o ciclano que está se acontecendo na empresa, estava conectado com Cristo. Teu espírito estava ligado com Deus. Por isso que ele disse assim: o dia que eu vier, eu pegarei muitas almas despercebidas. Porque elas estão tão ligadas, vamos dizer assim, tão apegadas nas coisas terrenas. E quero fazer isso, quero fazer aquilo. Eu tenho aquilo lá, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que varrer a casa, eu tenho que... Estou dando uma expressão, mas para você entender. Eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, e não está conectada com Cristo. E naquele momento, acontece o rápido. Aí só vai vir uma voz para aquela alma que tanto se preocupou. Por isso que a Bíblia diz assim: louco, se eu vier hoje mesmo te pedir a tua alma, o que você tem preparado? Por isso que a nossa alma tem que estar preparada para quando ele vier, nós ir. Então, quando nós se preocupamos aqui, ali, lá, nós queremos o foco de Cristo, se desapercebemos, e aí vem o problema, vem as coisas que começam a turbar a nossa alma, porque nós se desligamos do reino, nós paramos de meditar no reino da nossa vida eterna para nós. E o reino é a palavra, ele é a vida, ele é o caminho, ele é a verdade. Então, por isso que eu e você, irmão, eu digo nós porque eu também careço dessa graça. Eu também dependo da misericórdia dele todos os dias. E eu preciso dele para me auxiliar aqui, auxiliar ali, eu resolver algo aqui, algo lá. Eu preciso dele. Por isso que nós não devemos se preocupar com o amanhã ou o que nós vamos fazer. Eu creio que a confiança, ela não tem que ser quebrada de eu e você com Deus. A nossa confiança com Deus não tem que ser quebrada. É o que Israel fez. Ele quebrou a aliança com Deus. Ele quebrou aquela confiança com Deus. E de tanto que eles quebraram, eles perderam de estar lá. Porque daí eles foram lá, enfeitaram e fizeram um bezerro ali. Foram e adoravam um Deus que não se mexia, um Deus que não falava, um Deus que não tinha vida ali. E agora eu e você, nós devemos adorar um único Deus,
que está em Efésios, que fala para nós que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Não existe dois, não existe três, não existe quatro. Existe uma fé só. E essa é a única fé que nos levará daqui. Aleluia. Levará eu e você daqui. É esta fé que nos levará. E esta fé é a certeza, é a confiança na promessa de Deus. Aleluia. Então você não tem que ficar preocupado. Eu sei que o modo, assim, a expressão, quem sabe para ti, para mim, quem sabe você pensa assim, é muito calmo. Mas Deus, Ele é um Deus de variedade. Ele não é um Deus de uma forma só. Porque o jardim de Deus é florido. Amém. Se para e pensa, no jardim de Deus não tem só margarida. Ou tem? Não, tem que haver outros tipos de flores ali. Por isso que existe diferença entre espécies e animais. Porque Ele é um Deus de variedade. E por Ele ser tão de variedade, eles usam de uma forma, outro eles usam de outra forma. Por quê? Porque cada um de nós tem um dom dentro aí. Só que conforme Deus usar esse dom, Ele trabalha. Deus trabalha em cima deste dom, meu irmão. E quando nós, a maneira que agora neste momento está sendo expressado, Deus está trabalhando com o seu dom aqui. Amém. Porque quando a Bíblia mesmo diz, lá em Atos 2:38, Atos 2:38. Eu não gosto de deixar as minhas palavras, eu gosto que a Bíblia fale por ela. Porque ela é a minha confiança e sua confiança. Atos 2:38. Você vai ver o que diz aqui. E ouvindo eles isto, ou melhor, 1:37 para nós pegar bem. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro. Você viu que a alma dele se preocupou? A alma dele se turbou ali. Eles vendo os discípulos ali falando nas suas próprias línguas, eles foram cheios do Espírito Santo. Você pode ver aqui, eles já ficaram atônitos, ficaram atentos com aquele acontecimento, e a alma dele já houve uma preocupação, né? Perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós sejam batizados no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom. Amém. Então cada um de nós temos um dom. Mas esse dom do Espírito Santo não é o Pai, não é o Espírito Santo ainda. É o dom dele. É o dom do nosso Pai nós temos. Quando nós somos batizados, então nós recebemos esse dom. Quando nós nascemos e nós sepultamos a velha vida e nascemos de novo, então nós recebemos esse dom sobre nós. Então é esse que eu estou dizendo agora. Deus é o Deus de variedade. Então Ele vai usar segundo o dom que cada um recebeu no seu batismo. Quando você nasceu, você recebeu um dom aí dentro. Ou melhor, quando você nasceu não no batismo, mas quando você nasceu no ventre da sua mãe, você já veio com esse dom. Mas quando você não manifestava ainda, mas quando você aceitou o sangue, então aí houve a manifestação daquele dom a qual você veio do ventre da sua mãe. Amém. Aí então se manifesta o dom. E é o que está sendo manifestado agora. Amém. É o dom do Espírito Santo aqui, irmãos. Não é o dom do homem. O homem que si mesmo não pode fazer nada, como nós falávamos hoje. São João 15, isso. Versículo 5. Sem mim nada podeis fazer.
Eu e você não podemos nada, irmãos. Nem acordar amanhã de manhã nós podemos sem Ele. É verdade, Jesus. Nós somos dependentes de Deus. E para nós depender desse Deus, então nós temos que confiá-lo na sua promessa, confiar em sua palavra e sabermos que amanhã virá um novo dia. Amém. Estão sendo abençoados? Amém. Eu estou ouvindo um pouco amém, um pouco glória a Deus, um pouco aleluia. Então eu acho que a palavra de Deus tem que fazer efeito aí. Amém. Então quando ela faz efeito em nós, você pode ver, quando os discípulos caminhavam no caminho de Emaús, quando a palavra veio, era Jesus e se pôs no caminho com eles ali. Pode ver que Jesus começou a conversar com eles e foi até chegar a um ponto que Jesus queria ir para um canto, um lugar, e eles, não, Jesus, vamos conosco para a nossa casa. Eles não sabiam que ainda era aquele que tinha ressuscitado. Mas no partir do pão, aí então eles, mas então por isso que ardia o nosso coração, porque era Ele. Então a palavra tem que fazer efeito. Amém. Em mim você tem que fazer efeito. Ela tem que ver uma moldagem. Ela tem que fazer o que fez com Paulo. Ela tem que fazer o que fez com Mateus, Pedro, Tiago, João, os nossos pais da fé, os profetas, Isaías, Jeremias, todos os demais profetas que temos na Bíblia. A palavra fez efeito com eles. Você pode ver que Jeremias mesmo, ele nasceu com um dom, e esse dom era para ser um profeta. E não foi porque ele queria ser um profeta, mas porque Deus tinha dado esse dom para ele exercer, ser aquilo que era para ser profeta. E aquilo que eu e você nascemos, o dom que está em mim e você, não devemos jogar fora ou guardá-lo, porque a Bíblia não diz para nós. Se eu não estou enganado, é os 10 talentos, né? Os 10 talentos. Deus te deu. Agora, o que você está fazendo com esse talento, com esse dom que está aí? Você está usando? Você está expressando esse dom? Se você tem um dom de louvar, louve. Se você tem um dom de evangelizar, evangelize, fale dele, fale de Cristo para o demais. Se você tem um dom de pregar, pregue. É o dom que você veio antes de você estar aqui essa noite. Quando você desceu e parou no ventre de sua mãe, você veio já com o dom ali dentro. E quando você recebeu esse sangue, então agora tem que se manifestar o dom que está aí. Por isso que aqueles que são do Senhor não se perdem. A ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Aleluia. E ela não se perde, ela sabe quando é o pastor falando, quando é o seu sumo pastor que é Cristo. Ela sabe quando é Deus que está falando. Ela conhece. Amém, irmão?